Então, boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje é a primeira aula do nosso curso de autismo, com o tema Conhecer e Incluir. É um prazer ter conosco Lucy Medeiros, que é neuropsicopedagoga de profissão. Ela trabalha em Serra Talhada, na clínica Espaço Neuropsi, não é, Lucy? É um grande prazer ter você conosco novamente, Lucy. O curso de cuidador e mediador foi um sucesso, as meninas até hoje falam, né? Utilizam material, isso porque mesmo o nosso curso tendo término, nós continuamos colocando material para vocês, continuamos dando orientações e respondendo dúvidas e também trocando conhecimentos, né? Que é o mais importante. Com certeza vocês já trazem uma gama de conhecimento das experiências de vocês, e a gente faz essa troca bem gostosa, né? Parabenizar a Luz, porque hoje é o dia do neuropsicopedagogo, nosso dia, né, Lúcia? Uma profissão ainda nova no mercado, na verdade é conhecida como ocupação, né? Não é regulamentada assim por lei, mas já está em projeto, a neuropedagogia, porque ela já existe há bastante tempo e tem auxiliado muito os pais, profissionais, né, nesse campo aí tão maravilhoso. A gente se apaixona realmente por essa área. Então, parabéns pelo seu dia, Lúcia. Obrigada, parabéns a você também. Obrigada. A pauta de hoje, o tema do nosso curso, autismo, conhecer e incluir, né? Porque uma coisa não pode existir sem a outra. Como vamos incluir sem conhecer, né? E para incluir é necessário conhecer. E hoje os tópicos que serão abordados é o conceito de autismo, e aí vai mencionar a DSM-5, que traz esses fatores de risco, os níveis e o grau, nós vamos entender bem isso com Lúcia. A questão da interação social da pessoa com TEA, a comunicação, o comportamento, né? Então, notadamente, se percebe e se detecta sinais mais pelas as questões de interação social e de comunicação, que são bem particulares, né, das pessoas com TEA. E, fechando, vai ter o resumo da aula, dentro do que foi explanado, e vocês poderão, então, tirar dúvidas, né, interagir com o grupo, né, dizer o que veio a somar desse dia, dessa noite, né, aliás, de estudos, o que veio a somar nos conhecimentos de vocês. Também poderão discordar, com certeza, os conceitos, eles estão sempre mudando, né, não são estáticos. Todos os dias eu escuto alguma live, algum vídeo, alguma palestra, né, referente ao assunto, e aí alguém diz de uma forma, outro diz de outra, e a gente vai construindo nossos conhecimentos dentro dessa área. Então também a dúvida, a crítica, a discordância é muito bem-vinda também, para a gente poder debater e refletir, né, sobre isso. Então, um dos maiores desafios da educação do nosso século, é justamente a socialização das crianças que têm dificuldade de aprendizagem, né? Essas dificuldades de aprendizagem são uma lista imensa, mas, notadamente, as crianças com TEA são as que mais sofrem, por assim dizer, não é? A discriminação, o preconceito, a falta de preparo por parte dos profissionais, a falta de sensibilidade por parte de algumas instituições, né, em acolher essas pessoas, e acreditamos que, partindo do conhecimento, tanto pais quanto profissionais poderão buscar, né, os direitos, poderão saber incluir, saber dizer por onde, o caminho por onde nortear melhor, né, para a gente realmente conseguir incluir essas pessoas na sociedade em todos os espaços, não só na área educacional, mas em todos os espaços. Então, vou deixar com vocês, Lúcia. Lúcia vai... Ela deixou os slides com o Carlos Daniel. O Carlos Daniel já pode ir organizando os slides para projetar. E
durante a explanação, né? Se fizer necessário, eu também, vez por outra, claro que a aula é Lúcia vai ministrar, mas eu estou aqui como suporte, né? Vez por outra eu posso aí entrar, pedir licença à Lúcia e, e participar também, conversar e dialogar com vocês, certo? Então, Lúcia, é com você. Mari, tem algum anúncio para dar antes? Primeiro, né, agradecer a presença de todos, né, que se dispuseram, né, a participar desse curso, uma área bastante importante, né, e difícil hoje em dia para se trabalhar. É preciso, além de tudo, amor, né, e dedicação para abraçar essa área que nós estamos abraçando e que vocês, né, Lúcia, Josinalva, Mariana, já abraçam, né, e outros também participantes. Então, assim, é agradecer a disponibilidade, né, a vontade de vocês querer capacitar mais, porque a gente sente, né, principalmente quem tem filho especial em casa, sente essa necessidade, né, e fica muito feliz quando sabe que tem outras pessoas querendo se capacitar para ajudar nossos filhos. Então, isso é muito importante. Né, agradecer. Tem algumas pessoas que estão aí com probleminha para entrar, né, mas que no decorrer da aula vão entrando. Lembrar que essa aula é gravada, depois ela vai ser editada e encaminhado o link para poder a gente assistir novamente, né? É importante participar agora, ao vivo, porque qualquer dúvida, né, vocês podem aí levantar a mãozinha e perguntar, né, interagir, porque na aula gravada, infelizmente, não é possível. Né? Então, qualquer probleminha na internet também vocês já vão perdoando aí, porque a gente sabe, né? Esse horário principalmente muita gente acessando, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Agradecer a Josinalva, que sempre se disponibiliza, né, a Lúcia, que, por essa dedicação, né, e vamos começar, né, mais essa etapa de nossa formação. Então, agora com a palavra, Lúcia. Fique à vontade, Lúcia. Obrigado. Boa noite a todos, né, a todas. Para mim também é motivo de alegria estar participando, né, juntamente com vocês aqui, fazendo parte desse projeto tão bonito que é a gente compartilhar aquilo que nós temos, que nós aprendemos, que vivenciamos, e poder compartilhar umas com as outras, né, nesse curso. Como as meninas mesmo já colocaram aí, Marinalva, Josinalva, em suas palavras, muita importância, né, a importância do amor, a importância do você buscar, a importância de você olhar o outro, não só olhar as diferenças, mas olhar que eles têm possibilidades, não é isso? Então, sabe as palavras das duas, né? E precisando, a gente não sabe, eu costumo dizer, hoje eu tenho uma filha, né, com TDAH, Marinalva também já falou, né, que tem também, então, a gente não sabe o dia de amanhã, se a gente pode ter até mais pessoas na família com TDAH, ou até mesmo com TEA. Então, é importante a gente conhecer, buscar esse conhecimento, não só profissional, mas também para a gente entender um vizinho, entender um familiar, entender alguém do amigo, né? Filhos de amigos nossos, porque a nossa sociedade está aí. E eles estão e precisam ser inseridos, né? Precisam ser incluídos de verdade, de fato. Então, é muito importante a gente estar sempre buscando e abordando esse tema. É um prazer também estar com Josinalva, com Marinalva. Agradeço a confiança, né? Também no meu trabalho, a confiança naquilo que nós buscamos e nos nossos projetos. Então, agradeço também. Agradeço a Daniel, que está aí nos auxiliando. Obrigado, Daniel. Deus te abençoe. Então, nós precisamos realmente buscar conhecer para incluir. Quando nós conhecemos, nós conseguimos incluir. Mas quando nós não conhecemos, nós não conseguimos incluir. Porque a inclusão precisa ter conhecimento, precisa entender o outro, precisa saber das suas diferenças, mas das suas possibilidades, não apenas das dificuldades. Então, é importante que a gente aprenda, conheça para incluir. Como é que eu posso ajudar alguém se eu não conheço a necessidade dele? Eu não vou ser
pontual nas suas dificuldades. Então, nós vamos hoje trabalhar mais essa questão do conceito, da visão geral, né, daquilo que diz sobre o TEA, porque muito mais existe, né, muito mais há. É um campo muito amplo, eu costumo dizer, a cada dia tem surgido novas teorias, novos estudos, novas comprovações científicas, então é um estudo em aberto, é um estudo que a cada dia podem surgir novas, não é que outra teoria estava errado, mas algo que vinha complementando a cada dia, a cada passo, né? Porque ainda é uma ciência, e como ciência continua em estudo sempre, não é? Então, precisamos entender realmente e buscar, e às vezes o que uma sabe, ou que surgiu, que viu uma reportagem, venha contribuir também, né, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós buscamos. E vamos iniciar falando um pouquinho sobre o DSM-5, é só uma visão geral, né, daquilo que o DSM-5 ele traz, que ele é, o próprio nome, ele já diz que ele é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O DSM-5 e a classificação de doenças, que é o CID, como todos os médicos, eles colocam, né, quando você procura um médico, tem algum sintoma, você vai lá e começa a pesquisar, e sai o CID, né, que é essa classificação internacional de doenças. É o CID-10. Os transtornos mentais, eles se englobam no CID-10. Embora, a partir do próximo ano, se eu não me engano, já começaremos, né, Josi, com o CID-11. A gente sabe que agora tem algumas mudanças, e nessas mudanças vamos começar a chamar de CID-11, vai estar dentro do CID-11. Vocês vão anotando, viu, essas dicas, para depois vocês pesquisarem e ampliar o conhecimento de vocês. Tá bom? Eu acredito que eu tenho esse documento, eu vou dar uma busca para eu repassar o 10 para as meninas, para elas ficarem... A gente só quem recebe é a gente, né, quando faz a especialização, esses documentos, ele não se acha assim, fácil, né, em qualquer canto. Não acha fácil, mas uma vez que estão entrando na área, a gente pode disponibilizar para vocês. É um livro, né, bem grosso, não é, Josi? É bem recheado, porque ele dá base, é com esse DSM-5 que temos a base daquilo que nós avaliamos no dia a dia, né, naquela criança que você tem a suspeita de tanto um transtorno do neurodesenvolvimento, como também um transtorno de aprendizagem. Então, é tudo baseado no DSM-5. A gente comprova algo com base nele. A gente não pode fazer nada, quem trabalha na área clínica, principalmente, que é o que tem acesso, não pode dar nenhuma hipótese diagnóstica que fuja desse DSM-5, porque ele realmente é um manual nosso. É dentro daquelas características que se encontram no DSM-5 sobre autismo, sobre dislexia, sobre TDAH, sobre outros transtornos que estão relacionados com o neurodesenvolvimento, né? E com a aprendizagem. E com isso, é através dele que nós podemos, né, citá-lo e dar a hipótese diagnóstica. Né? Nós não fechamos laudo. O psicopedagogo, o psicólogo, terapeuta ocupacional, dentre outros que fazem parte dessa equipe multidisciplinar, não fecha laudo, mas faz uma avaliação, que essa avaliação ele complementa, né, digamos, a dúvida do médico, a investigação do médico. Então, esse DSM-5, ele é toda a nossa base. É nele que nós podemos firmar aquilo que nós avaliamos, encontramos na avaliação, né, que são as características, os sintomas, toda a nossa investigação. E, passando um pouquinho, temos aqui fatores de risco, que esse fator de risco, ele é um fator que nós consideramos, né, a genética. Saíram várias histórias, mitos, sobre o surgimento do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Surgiram muitos mitos, muitos estudos, muitos diziam que
seria por conta da mulher, ou idade, relacionamento amoroso, né? Mulheres frias, como foram taxadas há algum tempo, que por isso nasciam essas crianças, mas o que a predisposição ao TEA, hoje, se afirma mais, e a ciência caminha mais para esse fator, ainda nada comprovado do que possa ter acontecido, né, para que a mãe engravidasse e essa criança desenvolvesse o transtorno, mas que está dentro da ética, né? Se tem uma criança, a mãe tem um filho com TEA, ela tem uma predisposição genética para ter a próxima criança, ou né, essa predisposição para que ela tenha TEA também. Né? Então, a mãe ela pode ter um filho com TEA e pode ter 2 filhos, né? Outro filho e ter TEA também. Então, são os fatores de risco, que são essas predisposições. O nível, temos 3 níveis, que nós chamamos de grau, que é o grau leve, que nós vamos falar um pouquinho de cada um, grau leve, moderado e o severo. O grau leve tem algumas complicações sociais, mais leve, e pode ter algumas dessas características na interação social, na comunicação e no comportamento, mas ser mais brando, né? E no déficit cognitivo, a criança tem uma maior facilidade na linguagem, né? Ter uma linguagem verbal. Então, o leve, ele é mais simples. Não quer dizer que ele não tenha a mesma preocupação e que não precise, não necessite de acompanhamento. O que muitas vezes as mães, às vezes alguns profissionais caem no erro, é achar que o nome leve é algo que não deva ter preocupação, é algo que não tem tanta intensidade e que não tenha tantos prejuízos. E isso é um engano. Mesmo sendo leve, ele precisa ter um acompanhamento adequado por terapeutas para que ele possa se desenvolver e não caminhar para uma alteração maior. Então, mesmo sendo leve, é preciso ter um acompanhamento. No grau moderado, a criança tem uma maior complicação na questão, às vezes, da fala, da comunicação, do comportamento. Como nós vamos ver depois, vou discorrer sobre cada um nessa parte. E no grau severo, que já o próprio nome já diz, é um grau muito complicado, dificilmente pode-se encontrar pessoas, mas já temos nas escolas crianças com grau severo, né? Porque são crianças muito mais difíceis, com comportamentos disruptivos, comportamentos mais agressivos. Então, esse grau severo, podemos encontrar? Sim, né? Mas são menos em salas de aula, pela própria dificuldade, às vezes, dos pais de conseguir levar essa criança para uma escola. Então, quanto maior o grau, maior a intensidade também do tratamento. Quanto maior os déficits que essa criança encontre, tanto na interação social, comportamento e comunicação, maior a intensidade do tratamento. Também podemos perceber, em visão geral, como eu falei, é muito bom e importante quando, logo cedo, precocemente, se é percebido, pelo menos pela família, pelos pais, pela professora ali, a babá da criança, ainda em creche, crianças ainda em casa, antes dos 2 anos, né, pertinho ali dos 2 anos, é muito bom começar esse acompanhamento. Então, quando se é percebido, e os pais têm uma visão mais aberta, tem aquela dificuldade, porque os pais têm essa dificuldade de ver, mas quando se é percebido essas dificuldades da interação social, da comunicação e o comportamento, então é mais fácil de ser tratado e não ter tanta intensidade de terapias. Quanto mais precoce, menos terapias essa criança vai precisar. Muitos precisarão de todos os terapeutas, como terapia ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, para trabalhar a questão comportamental, principalmente,
muitos com abordagem TCC, que significa terapia cognitivo-comportamental, que trabalha essas questões da agressividade, do comportamento inadequado. Então, quanto mais, e de psicopedagogo para já ir trabalhando as questões que antecedem uma alfabetização. Então, precocemente já se pode trabalhar. Um psicopedagogo ele pode trabalhar com essa criança, principalmente a partir dos 2 anos, seria uma data ideal, mas que pode ser antes com alguns estímulos que, às vezes, a própria família, por não saber lidar, não conhecer, às vezes não sabe estimular a criança da maneira correta, né? Então, quanto mais precoce, melhor será o desenvolvimento. Então, nós vimos os fatores de risco e os níveis, né? Esse grau, que é leve, moderado e severo. Há muita dificuldade também na questão dos pais, porque tem um período de luto. Quando descobre que essa criança tem autismo, realmente é concretizado ali, começa a perceber, então, e leva ao médico, o médico confirma. Então, há um período de luto, de tristeza mesmo, em que os pais ali estão sofrendo, é normal a família ali passar por esse processo, por esse momento, porque é o filho que eles idealizaram, que eles queriam, né, que não tivesse nenhuma complicação. Então, realmente, é difícil, né, para os pais entender essa parte. Após passar esse período, com certeza vão entendendo melhor, vão buscando ajuda, vão buscando as terapias adequadas. E é muito importante, nesse momento de luto, a família, as pessoas que estão ao seu redor, acolher para que eles se sintam amados, se sintam que tem alguém que pode ajudar, que eles não estão sozinhos, que existem outras crianças, que existem terapias. Então, é muito importante que possamos, tanto como profissionais, como familiares, como vizinhos, amigos, entender e acolher também a família. Esses problemas de comunicação e interação social. Então, eles têm muita dificuldade na interação social, dificuldades em interpretar sinais, ou seja, essas expressões faciais, né, expressões das emoções, expressões do comportamento do outro. Então, essa interação social é muito comprometida. Nós, seres humanos, nós somos essencialmente sociais, ou seja, nós vivemos e pertencemos a grupos, não é verdade? Relacionamos com pessoas diferentes. E, por meio dessa socialização, são passadas as nossas regras da sociedade, e assim são aprendidas também as maneiras adequadas de conviver ali, naquele meio social ao qual nós estamos inseridos. E isso faz parte do nosso desenvolvimento. E as crianças com TEA, elas apresentam essa dificuldade de socialização em níveis diferentes, né, de gravidade, né? Então, como eu anteriormente falei, quanto maior o nível, maior será a dificuldade na interação social, no entendimento, né, de interpretar esses sinais, essa expressão facial. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma criança, vamos chamá-lo de Márcio, nesse exemplo. Márcio, ele não conseguia conversar sobre diversos assuntos com os amigos. Quando eles falavam, Márcio só queria e só sabia falar o tempo inteiro sobre dinossauros, fazendo com que as crianças o chamassem de chato e muitas vezes o excluíssem. Então, essas crianças, elas têm, muitas vezes, né, são confundidas, né, como que crianças inquietas, crianças estranhas, ou até nerds, porque eles ficam só lá no seu cantinho, né, e tem essa dificuldade de entender essas expressões faciais dos outros, essa comunicação, a troca de diálogo, eles não conseguem, muitas vezes, trocar um diálogo com o outro. A criança pergunta algo, ele respondeu o que a criança perguntou. Então, essa interação, essa troca é prejudicada. E não entende, às vezes, uma expressão que algum coleguinha fez de raiva, ou que aquilo está chato, ou que
não estão compreendendo, não estão gostando. Então, e muitas vezes essas crianças, né, transmitem essa dificuldade de interagir socialmente e não conseguindo estreitar esses relacionamentos. Então, eles têm essa dificuldade de estreitar os laços, de manter essa interação com o outro, de entender a expressão do outro, entender que o outro não está gostando, às vezes insiste com uma brincadeira porque ele ali está naquela vontade, né, e no momento só de interpretar aquilo que ele gosta, né? É só no foco do dinossauro, como aqui no exemplo, né? E não entende que o outro não quer brincar de dinossauro, o outro quer brincar de outras coisas, né? Então, eles não têm esse entendimento. Não quer dizer que eles não tenham sentimentos, né? Alguns dizem que, às vezes, é porque não tem... Criou-se muito esse mito de dizer que criança com autismo não tem sentimentos. Eles têm, sim. Eles têm essa dificuldade na interação, de interpretar esses sinais durante a interação social, né? Outra dificuldade também quando vão falar, né, sobre dinossauro, as crianças fazem aquele barulho, reviram os olhos, dão outros sinais de que não aguentam mais aquela brincadeira, e para ele ali, ele não está entendendo nada, né? Aquilo que estão fazendo aquela careta, não gosto disso, é chato, que elas virar o olho, não querer, torcer a boquinha, para ele ali, você não está dizendo nada em relação a isso, né? Podemos entender também que essa dificuldade eles impedem que consigam perceber corretamente algumas situações importantes e essencial, né? Que ali é essencial para a comunicação, é essencial que haja troca, que ele possa brincar um pouco do que o coleguinha traz, que ele possa entender um pouco sobre a brincadeira do outro. Então, essa dificuldade na interpretação dificulta realmente a interação com o coleguinha. E apresenta um prejuízo, né, na qualidade dessa interação. Tem um outro exemplo que diz, Aninha foi aprender a apresentar João para alguns amigos. E eles falaram, oi, João. Mas João passou direto, sem cumprimentá-los, né? Então, não consegue estabelecer esse contato direto, dessa resposta, oi, João, e ele, oi, tudo bem, essa troca direto, e também, muitas vezes, não olham, né? Não olham nos olhos, não olham para quem falou, não quer dizer que eles não conseguem fixar o olhar, mas eles olham, mas muitas vezes olham aquele olhar que passa, né, despercebido, e fixam o olhar no outro, está trocando o olhar, então eles têm essa dificuldade também. Tenta também compartilhar momentos e situações com os outros, alguns momentos de tristeza, momentos de alegria, eles têm essa dificuldade de entender aquele momento, que é um momento triste, de consolar o outro. Muitas vezes ele pode sentir que algo ali está estranho, está triste, e ficar quietinho, mas ele não consegue chegar e dizer para o outro, como algumas crianças, né, que não têm um transtorno, possam chegar e dizer, não fique triste, eu estou aqui. Então, como algumas crianças dizem, Papai do Céu está cuidando, né? Como as crianças, algumas às vezes têm essa educação cristã, educação, né, que relaciona com Deus, as coisas acontecem porque existe um Deus, então ele não consegue chegar para o outro e dar essa força, conversar, né, entender esses momentos e situações dos outros. Não quer dizer que eles não sintam o que os outros sentem, mas eles não conseguem entender e fazer essa troca. Prefere objetos e animais às pessoas. Eles preferem mais brincarem com os objetos e com alguns animais do que com as pessoas, justamente porque as próprias pessoas não os entendem. Essa dificuldade de entendê-los na realidade, né? Pode usar pessoas, né, como ferramentas e também instrumentos para demonstrar o que desejam, aquilo que eles querem. Eles podem querer algo, pegar na sua mão, né, no seu braço, no braço da mãe, e levar para que lhe dê aquilo que eles querem, o objeto de desejo deles, ou uma alimentação, ou fazer algo.
Então, eles usam a pessoa, alguns podem usar as pessoas como objeto, né? Quando eles já são, quando tem o TEA leve, um grau leve, é mais fácil até de dizer, às vezes com palavras curtas, né, que quer algo. Mas, na maioria, eles apontam, eles pegam a mão, principalmente quando ainda não tem desenvolvido ainda a linguagem, né? Então, quando querem abrir alguma porta ou pegar algum objeto, então isso, existe essas dificuldades aí nessa interação social com o outro, usando a pessoa como também objetos, né? E muitos, às vezes, tanto podem ser mais inquietos, como outros podem ser, como já falei anteriormente, considerados como nerds, porque eles podem ter, né, essa habilidades cognitivas, e que nós vamos ver depois, e eles pegam as coisas facilmente, né? Você está explicando algo, eles pegam facilmente, né, do jeitinho deles, e se você tiver como adaptar, melhor ainda será o desenvolvimento dessa criança. Então, quando não tem um prejuízo muito grande, tem um prejuízo leve, eles conseguem rapidamente, né, aprender a ler, a escrever. Então, é bem mais fácil, né, para eles. Já outros têm uma dificuldade bem grande, principalmente na escrita. A maioria tem essa dificuldade na escrita. Mas na leitura, muitos aprendem, não precisa fazer. Quando você está querendo fazer aquela junção de sílabas, eles já estão juntando e lendo, né? São processos diferentes. A gente vê muita particularidade, eu vejo muita particularidade. Eu atendo tanto na clínica como na PAI, a maioria, né, são TEA, né, e tem deficiência intelectual, tem alguns com Down, mas eu percebo como nós estamos trabalhando hoje com TEA, eu percebo que cada um é diferente do outro. Não tem um que seja igual. Então, não há um programa, um planejamento que seja feito para que essa criança, esse adolescente, esse jovem, que eu possa utilizar da mesma forma com o outro. Eu posso utilizar o mesmo recurso com estratégias diferentes, mas eu não vi até agora você ter um planejamento, como cai muito no erro. Professores, me perdoe alguns que estão aí, mas eu creio que muitas vezes o professor cai nesse erro por falta realmente de conhecimento, né? Então, às vezes acha que eu vou fazer um planejamento, eu tenho uma criança com autismo, um adolescente com autismo na minha sala. Então, eu vou fazer um planejamento e eu posso pegar algumas coisas que só é de autista, eu conheço ali a dificuldade da interação, comunicação, ele tem a dificuldade na leitura, então eu vou fazer isso. Então, pode cair no erro e pode cair como se diz, no caminho que não vai ter desenvolvimento, não vai ter um progresso. A criança não vai avançar. Vai chegar em um dado momento em que a criança vai estagnar, o adolescente, e ele não vai desenvolver. Porque aquele plano é com base na visão geral do autismo, daquilo que nós estamos vendo hoje. Mas é com base na visão geral que eu vejo as particularidades de cada um. Eu vejo as possibilidades de cada um. Eu vejo o caminho, né, para chegar àquele em que o caminho para outro é um caminho diferenciado, porque nós não somos iguais, né? Então, um aprende de uma forma, outro aprende de outra. Então, até nessa interação social, para você chegar a ele, você precisa conhecer como é a interação dele, qual é o meio que ele interage, quais são as possibilidades de interação social maior que possam ser trabalhadas, estimuladas, para que essa criança venha a ter uma interação social melhor, mais significativa, né? Que possa avançar nessa interação social. Eu tenho uma paciente, e eu sou apaixonada por ela, todos eles, mas ela, sou apaixonada, que hoje em dia você chega num determinado lugar e ela está,
ou ela vem chegando, ou vice-versa, e ela corre para lhe abraçar, fala o nome comigo, minha tia Luci. Então, já está de uma forma adequada de interação social com o outro. Já sorri, já brinca, consegue interagir ali com o coleguinha, dentro das suas especificidades, que ela tem o jeitinho dela, tem a sua diferença, né? Mas já existe essa interação social. Então, porque foi aprendida da maneira correta, não só ela aprendeu, mas quem trabalha com ela, todos que estão envolvidos nesse desenvolvimento, na vida, no social dela, aprendeu como chegar até ela. Então, é preciso entender que para ajudar a sanar, diminuir essas dificuldades, né, interpretar sinais, essas dificuldades de interpretar e entender as expressões do outro, vai depender muito também de quem está ali trabalhando, quem está ali do lado, cuidando. Então, é preciso realmente conhecer aquela criança, aquele adolescente e até o adulto. Existem adultos que não foram diagnosticados com TEA, mas quando nós convivemos e começamos a perceber ali as suas características, o jeito de quando era criança, e assim a gente vai percebendo que, provavelmente, quem sabe, aquele ali adulto, ele tem TEA, né? Então, conhecendo também a interação social, conhecendo como a criança, como o adolescente, como o adulto, porque muitos profissionais podem ter um adulto na faculdade, um adulto em sua sala de aula, ou um jovem em sua sala de aula, ou na sua clínica, ou no meio, como nós já falamos, em diversos lugares. E você saber lidar, entender, não achar que é esquisito, ele não é esquisito, né? Ele não é estranho, ele é alguém que tem o seu jeitinho diferente, não é? Então, vamos ver a parte da comunicação, né? Esses prejuízos da comunicação verbal, né? Que essa comunicação verbal é uma das habilidades que o ser humano desenvolve antes mesmo de desenvolver o seu repertório, desenvolver o seu repertório verbal. Então, essa comunicação, a gente se comunica não só apenas com a comunicação verbal, com aquilo que nós falamos. Nós, desde cedo, a criancinha, o bebezinho, né, já de pequenininho, ele já começa a interagir, né, através dessa comunicação e demonstrando, né, de várias formas, no olharzinho, na mão, na coordenação, ou começar a ouvir as primeiras vozes de pessoas dentro de casa, vai reconhecendo aos poucos e vai dando sinais de alegrias, ou sinais de choro, quando algo está incomodando. Então, essa comunicação acontece bem antes da gente desenvolver a fala, na realidade, né? E a linguagem é necessária para as relações sociais e para a aprendizagem, assim como ajuda a interpretar expressões também. E crianças com TEA, eles apresentam prejuízo na comunicação, tanto na linguagem verbal, quanto na não verbal, porque alguns têm a dificuldade, o atraso de fala, e com esse atraso de fala, ele já tem a dificuldade de comunicar verbalmente. E como tem a dificuldade em não conseguir mostrar diante das suas emoções, entender as expressões faciais, as expressões e sentimentos dos outros, de como demonstrar, então, esses dois prejuízos, tanto na verbal como não verbal, porque não sabe expressar. Né? Então, não consegue expressar por fala, também não consegue, muitas vezes tem essa dificuldade de expressar também por gestos, porque ele tem esse prejuízo também nos gestos e nas expressões, como já foi falado aqui. E crianças com TEA, muitas vezes, ela emite palavras e frases sem a intenção de se comunicar. Por exemplo, repetem diálogos de filmes, ecoam palavras faladas por professores, colegas, pais, que nós chamamos de ecolalias. Então, essa repetição na fala, que é nada mais do que uma reprodução daquele som que ele ouviu, pode ser de algum filme, de alguma fala,
E essas ecolalias, que são essa reprodução do som daquilo que ele ouviu, daquilo que ele assiste, de uma música, né? Existem essas ecolalias que são imediatas e as ecolalias tardias. As imediatas são repetições de frases que acabam de ouvir. Então, ouvir um sonzinho de algo, ele pode ali ficar repetindo. Exemplo, a professora diz, turma, vamos copiar a lição? Aí Leonardo fala, lição, lição. Então, ele repetiu ali imediatamente após ouvir o que a professora ali falou. Então, a repetição de frase, né, imediata. Ele assistiu um filminho, algo ali, já reproduziu o som do personagem, ou a fala do personagem. Então, é imediato. E tem também as ecolalias tardias, né? Como o próprio nome diz, já são de frases antigas, que ficaram guardadas na sua memória. Então, ele ouviu, guardou, em dado momento, né, em outro momento, ele pode reproduzir fora do contexto. Aquele contexto não tem nada a ver com o que ele está falando, né, que está relacionado a isso que ele está falando, mas ele fica repetindo ali. Como, por exemplo, João estava fazendo a lição, não sabia como fazer. Então, repetiu várias vezes as frases de um filme que ele adorava e que não tinha relação nenhuma com o contexto ali. Então, naquele momento, ele ficou repetindo as frases daquele filminho que ele assistiu em casa, né? E ele ficou repetidas vezes. Então, outra dificuldade, né, e outro prejuízo presente com as crianças com TEA refere-se à fala também na terceira pessoa. Mãe, dá brinquedo para Leonardo, né? Então, Leonardo falando. Então, ele mesmo falando, ele poderia dizer, como outras crianças que não têm TEA dizem, mãe, me dá o brinquedo, me dá. Mãe, eu quero o brinquedo. Mãe, pega aquele brinquedo. Mas ele diz, mãe, dá brinquedo para Leonardo, sendo ele mesmo que está, né, falando. Então, existe muito esse prejuízo em que a criança se refere, né, na fala como se fosse uma terceira pessoa, né? Então, a criança fala há muito tempo, algo como ele gosta. Se uma criança gosta muito de carros, então ele vai estar falando, repetindo várias vezes sobre carros, ou algum filme que ele gosta de dinossauro, ou nomes de dinossauro. Então, eles podem ter essas ecolalias, que nós chamamos que é a repetição de frases imediatas, como já foi dito, ouviu, reproduz, ou tardias, guarda na memória e depois podem reproduzir. Nós vamos estar vendo a área de comportamento. Depois nós vamos trazer sobre a questão do comportamento, as questões mais relacionadas a crianças com agressividade, criança que juntamente podem ter com TEA, comorbidade, que nós chamamos, né, de sintomas associados, com TDAH, ou TOD, dentre outros, inquietações, hiperatividade, mas hoje nós vamos trazer só os comportamentos que diz respeito mais à parte motora e à rotina, né? Aquela dificuldade em manter a rotina, que nós chamamos dos disruptivos. Então, na área do comportamento, crianças, né, com TEA, adolescentes, eles podem apresentar problemas de comportamentos como problemas motores estereotipados e repetitivos, né? Que é o quê? Pular. Algumas crianças pulam na pontinha dos dedos. Então, quando você vê uma criança pequena, anda na pontinha dos pés, pode ser um problema motor que precise só uma correção com fisioterapeuta? Sim, mas é um sinal que a gente pode também estar observando se essa criança depois ela consegue colocar o pezinho firme, né, com os estímulos, ou mesmo assim tem outras coisas associadas. Então, alguns sinais que vocês aí podem estar vendo
dentro da interação social, né, que a gente viu, aqueles prejuízos, na parte da comunicação, que são as ecolalias, e na parte comportamental. Então, a criança que não consegue manter um olhar, não tem essa troca de entendimento com alguém ali, com a mãe, com o familiar, principalmente com a mãe, que é mais próxima, com os irmãos, e desde cedo aquela criança já não tem aquele diálogo, não há uma troca, a criança vai crescendo, crescendo e tendo essa dificuldade, um atraso de fala, aí depois vem além dessa interação social, essa dificuldade de se relacionar com os amiguinhos, com os coleguinhas da mesma idade, aí vem também a parte da comunicação, atraso de fala, a comunicação ainda não tem expressões, não tem uma comunicação adequada, e ainda tem esses comportamentos estereotipados, que são andar na ponta dos pés, dar pulinhos, se balançar muito de um lado para o outro, andar de um lado para o outro, vai na ponta da sala e volta. Então, alguns movimentos com os dedos, com as mãos, fazer careta, bater palmas, são diversos, né? Cada um desenvolve, às vezes, bem diferente do outro, né? Então, criança que bate muita palma, ou então, né, fica com os dedinhos, quando está alegre, fica só assim, só, né, demonstrar alegria dessa forma, euforia. Então, são movimentos e que são repetitivos. São movimentos estereotipados e repetitivos. Está sempre repetindo aqueles mesmos movimentos. Então, é um dos sinais e é um comportamento relacionado ao TEA, né, ao transtorno do espectro autista. É essa dificuldade também. E comportamento disruptivo, né, como aquela rotina rígida, não aceita mudar a rotina, não aceita mudar algo, uma regra, mudar de lugar, mudar algo que ele goste, e diz respeito muito esse comportamento disruptivo a interesses muito restritos, né, de aderência rígida, é muito restrito. Então, esse comportamento disruptivo, né, diz respeito a essa aderência muito rígida, né, a uma regra só, não quer mudar, quando há qualquer mudança, quando há qualquer algo que fuja dessa rotina dele, essa rotina que ele era acostumado ali, tanto na alimentação, como na escola, ou até mesmo uma rua que é mudada, isso pode acontecer. É isso, né? Esses comportamentos motores, né? Que estereotipados, como eu mostrei, você pular, se balançar, e alguns também usam esses movimentos, essas estereotipias, para também se regular, que existe uma autorregulação deles nessa questão de, às vezes, eles estão agitados, algo que está incomodando, algo sensorial, como algum som, luz, eles podem ter essa sensibilidade a barulho, ou a luz, ou algo, e isso, até o balançar deles, esses movimentos, eles se regulam com isso, se acalmam. Só que não podem ser estimulados a estarem sempre com isso, porque isso na sociedade, eles precisam aprender a se acalmar, a se estabilizarem novamente da maneira adequada como nós agimos, né? Então, e são repetitivos, como eu já falei. E, às vezes, essa dificuldade. Então, tudo isso é trabalhado, esses comportamentos são trabalhados tanto na terapia cognitivo-comportamental, né, como terapeuta ocupacional, que também vai ajudar nas atividades de vida diária, nas questões sensoriais, sinestésicas, que diz tudo relacionado ao corpo, ao pegar, ao ouvir, ao ver. Então, tudo isso é trabalhado com a criança com TEA, para que ele possa se adequar, né, àquele ambiente e ter menos prejuízo, poder participar, né, e desenvolver mais adequadamente. Quer falar algo, Josi? Fica à vontade. Acrescentar? Pronto, né? Dá uma pausinha aí nessa aí, né? Para você respirar. E a gente pode retomar alguns pontos e pedir assim a participação também, né?
dos alunos. Isso, Vamos tão caladinho. provocar a Lúcia, vamos também perguntar dentro do que ela está falando, contar alguma experiência de alunos que você tem, isso aí tá combinando, né? A gente não precisa dizer os nomes, né, por uma questão de ética, a não ser que os pais tenham autorizado, né? A gente tem uma menininha que ela é a nossa, aí como que eu posso dizer, a garotinha propaganda do nosso curso, porque os pais têm o maior orgulho em dizer que ela tem autismo, e ela tem um autismo típico, né? Ela apresenta todas as características de dislalia, das questões sociais, das questões de rotina, dos estereótipos, então ela apresenta todas essas características, e eles têm um maior orgulho e amam demais essa criança. E quando eu coloquei a primeira imagem, eu coloquei de costas, né, para preservar a imagem, e aí a mãe falou, não, eu não gostei, porque não está vendo ela, pode usar a imagem dela, eles ficam muito orgulhosos, né, de ter um nome lindo, a Yasmin, nossa princesinha, a gente vibra quando ela consegue avançar. Eu vou ficar colocando alguns pequenos vídeos no grupo e comentando com vocês, né, essa questão do comportamento, como a gente conseguiu evoluir, tal coisa, vocês vão tirando, então vão clarificando algumas ideias para aplicar no dia a dia de vocês, né. Deixa eu retomar alguns pontinhos aqui, aí, enquanto Lúcia respira, na questão da concepção das crianças, estudo a respeito das mães, e foi-se notado que essa questão da frieza se dava, por assim dizer, em algum momento emocional, tensão emocional que se passou durante a gravidez. E, sem querer, ou talvez pelas circunstâncias, as mães tornaram-se frias para com esse bebê que estava no útero, né? Não houve essa interação, porque o cérebro humano, ele começa a interagir desde que há, né, a união do espermatozoide com o óvulo, o embrião, ali já há uma interação social, ele já está interagindo ali dentro do útero e já começa a perceber tudo em sua volta, e tudo que a mãe sente, aquele ser humano também sente, né? E mesmo que a mãe não venha rejeitar esse bebê, mas outros fatores externos emocionais ao redor dessa criança, ela sente, ela absorve, não é? E há uma tendência muito grande, após sair do útero, essa tendência, né, esse sentimento de isolamento e de rejeição aí perdurar, por isso as dificuldades de interação social após o nascimento. É uma das explicações não comprovada, ainda especulações, estudos. Às vezes a mãe fala, jamais abandonaria meu bebê, mas quando se faz a anamnese e o estudo, né, eu não rejeitei, eu aceitei, mas quando se faz o estudo, eu estava passando por um período de separação, né, estava separando do companheiro e descobriu uma gravidez, e agora, como é que eu vou conviver com essa gravidez, né, essa criança com um pai que não quer mais conviver com a mãe, então, por mais que diga, não, foi tudo normal, fez o pré-natal, mas quando a gente vai para a questão emocional, houve alguma coisa ali que não estava dentro do padrão para que aquela criança recebesse todo o afeto que deveria receber. Então, tem a ver esse estudo, né? A maioria das anamneses que eu faço, a carga de problema emocional durante essa fase de gestação, principalmente os 3 primeiros meses, é muito grande, é uma tensão emocional muito grande para um embriãozinho receber, né? Então, tem algo, assim, de verdadeiro nessa pesquisa, embora não seja comprovadamente, né? Mães depressivas, mães usuárias de drogas. Então, há uma grande chance de se ter, né, crianças com autismo do que outras. E o contrário também, existem períodos de gestações maravilhosos e que, no entanto, nas crianças com autismo, mas aí é o estudo que também tem pessoas na família,
não é? Principalmente na terceira geração, né? Já recebe essa carga genética mais forte, e aí é algo que a própria ciência ainda está estudando, essa questão da genética no comportamento. Na linguagem, interessante, a linguística, ela anula completamente essa questão da genética no desenvolvimento da linguagem, mas nós que somos neuropsicopedagogos, que a gente já vê é diferente, porque é interessante como, às vezes a gente vê uma pessoa que talvez nem conviveu com outra, e o modo de falar, né, de agir, de se expressar, é como se tivesse, é uma cópia daquela pessoa, daquele antepassado que nem conheceu, não é? E então a gente deixa cada ciência no seu lugar, mas a gente vê realmente isso aí na prática. Lúcio falou também da ecolalia, e eu falei que eu entraria com a parte prática nesse curso, né? E eu tenho um garotinho, aí esse eu não vou falar o nome, porque não é permitido, mas esse garotinho, ele apresenta muito essa ecolalia, né? E no atendimento, quando lembrando o nome das lojas, se falasse assim, você foi ao shopping Serra Talhada para tentar estabelecer um dia, muito isso, eu termino porque eu pergunto e eu respondo, para que ele vá entendendo que existe uma pergunta, existe uma resposta e um feedback, né, durante a conversação. Aí, Maraté observava isso, você foi ao shopping Serra Talhada, o que você viu lá? Você viu as lojas? Você foi com quem? E ele falando outras coisas, aí ele dava aquele insight e ele começava a dizer o nome das lojas, né? Ele começava a dizer Le Biscuit, ele ia imaginando e aí ele ia dizendo apenas o nome de todas as lojas que ele mentalizava, né? Sem estabelecer um diálogo. Da mesma forma dos mercados, ele dizia Ilo Supermercado, Avistão Freire, ia dizendo todos os nomes dos mercados aqui da cidade. Outra coisa que ele gosta é marcas, né, marcas, aí ele dizia Coca-Cola, Fanta, Guaraná, aí quando chegava em cerveja, sabia as marcas de todas as cervejas, inclusive ele levou o pai, fez o pai encher o carrinho do supermercado só de bebida, todas as bebidas. Aí o pai disse, eu gostei que ele pegou as cervejas tudinho. Né? Então, assim, para você ver, né, o estereótipo, quando tem aquela idade, a ideia fixa, né, e quer realizar dessa forma. Outra coisa que ele falava muito era o nome dos bancos, né, Banco Santander, Bradesco, Banco do Brasil, ia dizendo aquela lista inteira de bancos, né, para ele aquilo era uma satisfação. Mas eu percebia que, enquanto ele ia falando essa lista, ele ia escutando aquilo que eu estava falando, dialogando com ele, e eu continuava dialogando. Por quê? Porque o estereótipo é justamente uma forma de o autista se reorganizar e conseguir se concentrar naquilo que está acontecendo no ambiente. Então, quando eu não tenho esse entendimento, eu fico pensando que ele está disperso, que ele não está prestando atenção, que ele está com a atenção voltada para outra coisa, mas não é. Na verdade, a mente dele absorve todas as informações ao mesmo tempo. E então, por ele repetir algo, ou por ele se movimentar, ou por ele olhar para um local neutro, né, um teto que não tem a informação, ou por ele segurar algum objeto, né, que aí a gente chama de muleta, então isso ajuda ele a equilibrar a mente dele para absorver aquilo e se concentrar naquilo que a gente está tentando, né, aquela comunicação com ele, né, eu tenho a Yasmin mesmo, quando a gente passa alguma coisa interessante que ela começa a se movimentar, né, então, se você não tiver esse entendimento, você vai dizer, menina, preste atenção, olha, eu estou né? Então, veja aí a diferença entre você conhecer e entre você não conhecer. Então, quando ela começa a se balançar, eu sei que é nesse momento que ela está prestando atenção, que a mente dela está aberta a aprender, que ela está tentando se concentrar, não é? E é nesse momento que a gente vai modificar, né, aquele comportamento, né, retirar aquilo que a gente não quer, tentar colocar um comportamento desejado, né, que está muito dentro da ciência ABA, que vamos tratar também
aqui no curso, né? E essas ecolalias, elas são importantes, porque se ele repete, ele consegue articular as palavras. Se ele consegue articular essas palavras em listas, então ele pode articular essas palavras em frases, e aí a gente pode organizar e organizando aos poucos essas frases, como? Descobrindo qual é o canal que ele aprende, que essa criança aprende, né? Depois que a gente descobre o canal que essa criança aprende, fica mais fácil da gente estar mediando esse aprendizado, né? A Lúcia falou também da questão da comunicação, ela estava na questão do comportamento já, né? Mas falou um pouco da comunicação. Então, a comunicação, ela é um dos maiores embates, né? Que as relações sociais dependem da comunicação. O ser humano é um ser comunicativo e se relaciona através da comunicação, seja da fala com gestos, as expressões, tudo é agregado ali na comunicação. E então, como o Lúcio falou, né, por não deduzir as feições, né, o que se quer dizer com as feições, que muitas vezes a gente conversa mais com nossa expressão facial corporal do que mesmo com a fala, então eles têm essa dificuldade de deduzir pelas feições, né, o que a pessoa realmente quer. E o que tem a dizer ali, o que não fala realmente ainda fica um pouco mais complicado. Significa que não tem comunicação por não falar? Não, porque o ser humano ele se comunica de várias formas. E aí ele usa muito o apontamento, eles gostam de pegar na mão da gente e usar a mão da gente como uma extensão da dele, né? Interessante, tudo que ele quer pegar, ele segura a mão da gente e leva a mão para pegar, sem ter aquela atitude de ir lá e pegar. E aí é onde a gente tem que trabalhar a coordenação psicomotora para que ele possa ter essa atitude de ir lá e pegar e de fazer, de ter essa autonomia. Porque se ele não usa as mãos para comandar e fazer o que ele quer, ele vai usar as mãos para outra coisa. Por exemplo, para se autoagredir, né, se morder, como a gente tem casos, né, se arrancar cabelos, agredir outros, né? E aí ele vai utilizar as mãos dessa forma, e essas mãos precisam ser utilizadas para que ele entenda que essas mãos, ela pode ser utilizada para fazer o que ele quer. E aí a gente faz muito as coisas utilizando a mão, a mãozinha dessa criança, para ela ir pegando gosto e aprendendo e sentindo as texturas. Às vezes chega com aquela mão lisinha de que nunca pegou nada, né? Não tem uma aspereza de nada, e a gente tem que ir estimulando isso aí, né? Através dos brinquedos sensoriais, né? De início eles rejeitam e tudo, a primeira vez é terrível, tudo que é a primeira vez é terrível, porque foge da rotina, como você falou, né? Foge do trajeto, é uma coisa estranha, da segunda vez ele já aceita, da terceira vez já é algo familiar. Então, é dessa forma, a gente não desiste, porque da primeira vez que você apresenta algo, um brinquedo pedagógico com atividade, tem um estranhamento tremendo, né? Mas aí a gente vai insistindo, vai deixando ele um pouquinho mais, mesmo que ele esteja, vai deixando um pouquinho mais, mesmo em crise, e aí a gente consegue chegar até ele, né, com o tempo. Pode continuar, Lúcia, depois eu vou anotando mais algumas coisas. Ela estava no comportamento, né? Isso, é como você mesmo aí falou, né, esses comportamentos, e como eu falei anteriormente também, que regulam, né, mas que podemos também estar estimulando a comportamentos adequados e compreendendo aquele comportamento, né? Quando nós compreendemos, nós podemos lidar melhor com a situação, né? Muitas vezes, em sala de aula, os professores falam, menina, esse menino para quieto, esse menino fica quieto, quer que ele fique quietinho, né? E muitas vezes ali, quando tem também crianças, que a gente sabe que tem algumas crianças com TEA que ficam bem quietinho, paradinho lá no canto, sem interagir muito, então, é também prejudicial para ele, né? Então, a gente, quando conhece esses comportamentos, tanto esses comportamentos motores, né, estereotipados, repetitivos, entendemos que aquilo pode regular, naquele momento ele está se regulando, a gente pode ajudá-lo, pode trazer ali a aprendizagem também, entendendo que ele ali está ligado também tudo, né? Ele não está só como se fosse um robozinho, não. Ele ali, naquele momento, ele está também absorvendo, né? E que a gente pode estimular os comportamentos adequados, que é o que nós vamos ver depois, na questão do ABA, né?
o ensinamento desses comportamentos adequados e os reforçadores, né? Que tudo tem a ver. Então, nossa aula, vamos passar para o próximo slide, estamos chegando ao fim. Como eu disse hoje, a gente ia ver mais essa questão, essa visão geral, os sinais, como nós vimos, os prejuízos maiores que são na interação, na comunicação e no comportamento, e também vimos a questão também que em cada grau há há um maior cuidado, há uma maior intensidade, mas que nenhum desses graus podem ser deixados de ser levados em conta, né, em consideração. Todos os graus são importantes, até mesmo o leve precisa ser estimulado, precisa ser trabalhado, precisa ser entendido, porque não é, como propriamente eu disse, né, não é a palavra leve que diz que não tem nada. Às vezes a gente olha, é leve, então não tem importância, né? Não. Todos os graus, todos os níveis, ele tem a sua importância, sim, e a criança precisa de orientação, de acompanhamento adequado para que possa vir a desenvolver, né? Então, podemos ver os prejuízos, quais são os prejuízos maiores, as expressões, questão de expressão. Então, é como José agora mesmo falou, né? Essa resistência, às vezes, essa dificuldade dele de entender uma mudança de rotina. Às vezes você vai para um lugar, aquilo é novo para a criança, então ele vai dar bastante trabalho, vai apresentar uma birra, que a gente não chama de birra, né? Cientificamente não podemos dizer que é birra, mas entre amigos e conhecidos e família chamamos de birra, né? A criança está fazendo birra. E não é, ali existe uma desorganização em que aquele comportamento dele foi rompido, naquilo que ele gosta de seguir a regra direitinho, igualzinho, a sua rotina, e fugiu. Então, existem também, como nós vamos ver depois, que existem como a gente diminuir esses efeitos, né? Na questão de você levar uma criança ao dentista. Então, existem métodos, existem estratégias que podem diminuir que esse impacto do novo para ele seja tão grande e cause esse comportamento inadequado e venha desorganizá-lo, né, provocando uma crise. Então, existe essa técnicas, né, que podem mudar e ajudá-los. Eu deixo para vocês aqui uma mensagem que diz assim: eu sei que meu corpo fala mesmo quando estou calado. Só precisava mesmo era quem o escutasse. De quem me escutasse. Com a delicadeza de um convidado, com a cumplicidade de um íntimo, mas com a surpresa de um descobridor. Então, aplicando aqui para uma criança com TEA, o que eles realmente querem é que a gente o compreenda, né? Que a gente possamos compreendê-los dessa forma. Mesmo quando não fala, mas o corpo fala. Né? Então, mesmo calado, o corpo, os sinais, aquilo que eles fazem, fala. E que ele precisa mesmo é de quem o escute. Escutar não só sua voz, mas escutar os seus movimentos, escutar aquilo que ele está chamando a sua atenção, seja de forma corporal, ou verbal, ou não verbal. E com a delicadeza de quê? Do convidado. Ninguém trata um convidado com indelicadeza, né? Nós tratamos bem. Então, com essa mesma delicadeza, que possamos escutá-lo, que possamos compreendê-lo, e com a cumplicidade, né? Temos essa cumplicidade, esse olhar diferenciado, podemos entendê-lo ali como ser humano que precisa também de você, que precisa interagir, que ele tem as dificuldades, mas ele quer interagir, ele precisa e é de direito dele, ele conviver, ele interagir, ele ter seus direitos garantidos, mas com a surpresa de um descobridor. Então, que isso
eu imagino a parte descobridor como algo muito bonito, algo que nos traz algo novo. Quando você descobre algo, aquilo nos traz mais entusiasmo, aquilo nos traz um prazer maior. Então, que possa ser visto dessa forma, com essa surpresa, né? Eu descobri algo diferente, né? Mais prazeroso. Professor David Rodrigues, essa mensagem eu deixo para vocês. E quem quiser falar algo, Marinalva, pessoal, falem. Marinalva já levantou a mãozinha aí. Oi. Essa mensagem é muito linda, Lucy, né? Porque ela retrata uma realidade, né, que só quem convive com pessoas com TEA pode sentir, né? Eu estou tendo esse presente, né? Eu chamo de presente, esse trabalho com Josinalva, né? Porque assim, eu estou vendo de perto, né? Cada um desses, né? E assim, o olhar das mães quando vem deixar para a gente, ela já fica aquele olhar de aflição, assim, qualquer coisa me ligue, né? Assim, a gente percebe, né? Eu percebo um esgotamento naquelas mães, né? Naqueles pais, aqueles parentes, assim, aquele medo, aquela vergonha do comportamento do filho, né? E aquela acolhida que a gente faz, de entender, né? De não desistir, né? A gente brinca muito, porque o Jorge Narral diz, duvida desistir. Porque aquela rejeição de fazer, ela, desiste, não, ninguém me vence. E assim, a gente, de repente, pensa assim, hoje não vai dar para fazer nada. E daí a pouco consegue, né, a criança se acalma, né, o adolescente, e aquela atividade que é tão pequenininha, mas ali é muito grande para ele, né, e a gente consegue. E assim, né, eu vendo, né, você falando, principalmente na questão dos comportamentos, né, disruptivos, né, a palavra muito nova para mim, né, embora eu esteja junto com o João, mas eu não sei nada ainda. Mas, olha, aí eu vejo, né, em casa também, eu observo, né, tenho observado, né, já tenho um transtorno diagnosticado, mas eu estou vendo muito disso aí também, a Josinalva tem visto. E, meu Deus, como é bom, né, como é esclarecedor a gente poder ouvir, aprender, né, entender os nossos de casa, entender os de fora, os que a gente trabalha, né, entender o desespero daquelas mães, ninguém mais quer meu filho, ninguém mais aguenta, consegue trabalhar com ele e achar um espaço e alguém que queira, né, que queira se dedicar e cuidar. Né, assim, está sendo um grande presente, né, para a gente, esse trabalho. Né, muito desafiador. Eles veem em nós esse socorro, né, Marinalva? Eles veem em nós alguém que pode fazer algo a mais daquilo que eles estão precisando. Eles veem em nós, realmente, uma válvula de escape, né? Uma confiança que se a gente pudesse dar um nome, se a gente pudesse mudar o nome, a gente mudava o nome para Esperança, porque eles enxergam na gente a esperança, e aí cria em nós aquele senso que vocês também, eu digo nós, já incluindo as alunas, né? Cria em nós aquele senso de responsabilidade, de querer aprender mais, de não querer fazer por fazer, de querer descobrir, de querer entender, para realmente evoluir e crescer juntos, porque é um aprendizado diário, né? Não vai ter fórmula. À medida que a gente conhece aquela criança, o jeito dele é que a gente vai descobrindo os meios de ajudá-lo, né? E dói quando chega uma mãe, como chegou para mim, e disse, olha, nem pagando os profissionais não querem, né? Eu levei para uma determinada profissional, e a profissional tem uma fila de espera enorme, paga, e ela falou assim, eu só trabalho com crianças contidas, ou seja, criança que não chora, que não se morde, que não cai, que não... Então, que trabalho é esse? Sim. Que então eu já quero uma criança pronta, se a mãe e o pai já estão levando aquela criança para ver se encontra um meio de modificar aquele comportamento, que ela tenha mais uma qualidade de vida social, e o profissional diz, não, eu só trabalho com crianças contidas, porque eu tenho uma fila de espera, então eu atendo quem eu quiser, né? Talvez atendesse se não tivesse essa fila de espera. Verdade. E outro chega, olha, eu pago o que pedir. Não é assim, eu pago o que pedir, até porque a gente tem
uma tabela, né, e tem a ética profissional. Então, o desespero é tão grande que chega a colocar essas frases, eu pago o que pedi, gente. Então, aí você já vê o desespero da família. E a cada atendimento dizer muito obrigada, aquela gratidão imensa, que agradece a Deus por você existir. Então, veja só, tem pessoas orando por você, agradecendo por você existir. E a sensação que a gente tem é muito boa, é muito gratificante de saber que a gente é útil, né? É útil no mundo, é útil no universo, que a gente não veio por acaso. E é esse sentimento que vocês também vão ter mais à frente, né? Como eu disse, a gente vibra em cada evolução daquela criança. Você conseguir tirar daquela criança um pensamento, uma ideia, como eu acho que eu comentei na aula inaugural, né? A mãe chegou e disse, olha, a comida preferida dela é leite, né? E ela disse, como é que você sabe? Através do aplicativo, porque quando ela aprendeu que podia dizer, eu quero leite, aí ela entrava e abria, e chegava no cantinho e dizia, eu quero leite. Aí eu dizia para a minha ajudante, né, Leinha, vai buscar leite. Aí tinha leite líquido, aí botava um pouquinho na boca dela. Aí ela pedia de novo, aí eu, vai lá, Leinha, pega mais leite. Porque tem que ser na prática, né, para que ela aprenda. Depois foi com a boneca, né, eu quero brincar de boneca. Aí, de novo, eu quero brincar de boneca. E até Josiane está aí, ela viu, né, ela vê isso aí, presencia. Então, saber dizer, aí a mãe dela, né, ela hoje só quer brincar de boneca, porque ela gosta de trança, e a boneca tinha 2 tranças. Tanto é que sábado a gente teve que fazer todo mundo trança, que ela se desorganizou, assim, o que foi que aconteceu aí? Essa menina hoje está diferente. Aí Josiane, a cuidadora dela, falou, é porque ela queria que a mãe fizesse uma trança, a mãe já está cansada de tanto essa menina pedir para ela fazer uma trança, a mãe só vive de trança. O movimento de fazer a trança, né, acalma a menina, não é a trança em si, é esse movimento, né, então, aí eu fiz a trança em mim, e Josiane fez a trança, e Mário fez a trança, e estava todo mundo de trança. Quando a mãe chegou, a mãe olhou assim, olha, todo mundo teve de fazer trança para a menina se acalmar. Então, são estratégias. Aí, depois que a gente fez a trança, aí foi que ela fez alguma coisa, mas deu trabalho, né? Claro que a gente só repassa o vídeo e as fotos da menina bem, né? Eu não vou passar que da parte da desorganização, ele já vê assim, todo dia. E a gente faz brincando com ela, né? Brincando. Chega, vamos fazer a trança, vamos fazer. E assim ela vai entendendo que aquilo ali é importante, né? A gente está dando aquela importância, aquele sentimento dela, né? É o que eu percebo, né? E assim, de repente ela olha e todo mundo está seguindo, né? Aquilo que ela gosta, está mostrando bem importante. Ah, é muito bom, minha gente. E é muito importante validar os sentimentos mesmo, né, das crianças, né? Eles também têm sentimentos e vontades, né, gostos. Então, a gente precisa dar esse valor, validar. Isso que vocês fizeram, né, com ela, estava validando o sentimento dela. Então, como o Jô diz, não botou a parte, né, Jô, da desorganização, mas faz parte, né, daquilo que você fez. Ela estava calminha depois, mas por trás, né, como a gente chama nos bastidores, houve essa validação de sentimentos, né, houve essa compreensão, esse olhar, né? E por isso que ela se acalmou depois. Né? Então, é importante, é muito bonito a gente fazer isso. E cada um é diferente, né? Tem um que, um dia antes eu já tenho de comprar uva e maçã, porque ele chega e diz, eu quero bolo, uva e maçã. E então, durante... a gente aprende por todos os sentidos, né? Nós aprendemos por todos os sentidos. Então, aquilo que nos dá prazer, né? E está dentro da neurociência, faz com que a gente memorize. Então, eu quero que ele aprenda determinada coisa, eu dou a uvinha, porque, olha, tanto movimento, né, porque ele vai estar ali tirando e vai estar prestando atenção àquilo que eu vou passar. Na escola regular, do lanche, já pensou o professor dando aula e o menino comendo? Não existe isso lá. Isso não existe lá. Mas na psicopedagogia a gente sabe que é diferente a abordagem, né? Outra tem que tomar o café. O café não precisa ter nada, né? Mas ela faz tudo pensando na hora do café. Vamos fazer porque daqui a pouco tem o café.
Então, assim, é como eu estou dizendo, cada um vai ter uma predileção, né, que são as molezas, depois que você descobre essas predileções, tanto de brinquedinhos, ou de atividades, ou de alguma guloseima, não é a mesma coisa, né, não é a mesma coisa. Então, na hora que não quer vir de jeito nenhum, aí eu digo, coloca os sons das letras, aí quando o menino escuta de longe, nossa, aí ele corre, porque é o que ele gosta, né, essa musiquinha, que ele gosta, ele repete do começo ao fim, aí quando ele chega, eu deixo ele ver um pouquinho, eu digo, pausa, que agora eu vou introduzir isso aqui, porque é o que chama a atenção dele, né? A outra é um livro com as linhas bem escuras, os desenhos é uma linha, aliás, ampliada, bem grossa, que ela gosta de pintar, e não quer nada, vai lá, ela diz, vem, ó, a hora de pintar, e ela corre e senta. Quando ela começa a pintar com um pedacinho pronto, vamos tirar e vamos colocar, né? Outra coisa, o local, às vezes ele não quer aquele local que a gente determinou, sente outro, aí eu vou deixar de aplicar a atividade porque eu organizei nessa mesa e ele não quis, não, rapidamente eu vou lá onde ele está na cadeira de balanço, então leva a prancha para lá, leva tudo para lá e a gente faz a atividade lá na cadeira de balanço. Então, são essas flexibilizações que na escola comum não tem, infelizmente, mas que no espaço, né, de atendimento, ou na clínica, ou no reforço, você pode ir fazendo essa flexibilização, que quando ele chega lá na escola, ele dá uma resposta melhor, porque você já condicionou ele, né, ele já entendeu que aquela atividade é prazerosa, que ele recebeu um elogio, que se ele fizer, ele também vai se sentir bem, então é dessa forma, né, enquanto ele não experimentar esse gosto por aprender, e a gente faz uma festa, quando consegue concluir uma atividade, uma festa, para que quando ele estiver lá na escola e realizar uma atividade, mesmo que não exista a festa, mas mentalmente, né, o sentimento de festa ele vai sentir, de ter concluído aquela atividade. Então, é dessa forma, né, a neuropsicopedagogia, a gente condiciona o cérebro para os comportamentos desejados e diminuindo aqueles comportamentos indesejados. Eu vi vocês anotando, Eugênia, eu vejo tudo, viu? Eu vejo a Eugênia anotando, parabéns, Eugênia. Até as meninas estão com a câmera fechada, mas eu espero que estão prestando atenção. Aí. A gente tem uma adolescente, né? Eu digo a gente que eu estou lá no meio também, e quando ela iniciou, ela não falava absolutamente nada, ela só falava, quem? Quem? Tudo que Josinalva falava, ela, quem? Quem? E agora ela faz uma atividade. Aí ela faz, vem cá, senta aqui, vem ver, né? Aí eu saio lá da parte, eu estou na parte administrativa, aí vou para lá, ela senta aqui perto de mim, aí eu vou sentar, aí ela vai repetir a atividade para eu ver que ela fez, né? Então assim, meu Deus do céu, é uma coisa assim, né, gigante. Isso. Porque um dia desse ela não interagia em nada, ela não respondia nada e a gente vê já esse resultado. Aplicando direitinho as técnicas. Interessante, quando as nossas professoras, que eu amo muito, é Rosiane, né, de Serra Talhada, eu admiro demais em todos os sentidos. E aí, um dia, eu mandei uns vídeos para ela disse, Josinalva, eu não tenho alunos assim tão comprometidos como os seus, não, né? Aí, aquilo ali, eu disse, se Rose não tem, então, eu pensava que ela tinha um menino daquele jeito, ela ia me dar umas dicas, né? Mas quando ela viu a situação, ela disse, Deus te abençoe. Não é? Está abençoando mesmo. Então, até eu dizia assim, meu Deus, o que não dá certo em canto nenhum vinha para mim, parece. É um desafio a cada dia, não, ninguém quer, eu quero, vamos tentar. E, sinceramente, tem alguns clientes que a gente aceita para poder os pais se sentir melhor, achar que tem um canto que vai levar para um canto que vai fazer alguma coisa, mas às vezes nem mesmo a gente acredita, né, Luci? Quando a gente vê e analisa a situação, às vezes a gente acredita que vai conseguir fazer algo, mas aí a gente vai iluminando, no dia a dia a gente vai iluminando, e a gente se apaixona por essa área, a gente até às vezes sonha. A gente sonha de noite quando está dormindo, a gente acorda e tem uma ideia, aí é muito interessante, porque a gente mergulha e vive mesmo, essa realidade, não é? É verdade, eu também tenho uns casos bem difíceis, né, e quando a gente vê, né, José, a gente vê o progresso, às vezes pequenininho,
mas a satisfação é tão grande dos pais, né? Outros a gente realmente vê um desenvolvimento bem maior, né? Mas aqueles que são bem difíceis, casos bem, que estão dentro ali, né? Muitas vezes do severo, com muitas dificuldades, com muito atraso, né? Com muitos déficits. Então, a gente, quando consegue algo, seja nas atividades da vida diária, seja na questão da aprendizagem, que eles conseguem um comportamento, né, como esses aí, de falar, né, de chamar para perto, né, de mesmo ali se balançando, mas está aprendendo. Então, mesmo diante dessas dificuldades, diante desses comportamentos dele, a gente vê ele progredindo. E quando eles mostram algo assim, ó, que aí tem aquele pessoal que diz assim, do nada, eu não aguento isso. Do nada. Fulano fez isso. Eita. Do nada, não, pelo amor de Deus, de questão. Diante de muito estímulo. Às vezes, por um período, né, bem longo, bem extenso, muita rotina ali nossa, estratégia, leitura, e a criança desenvolve, né? Isso é verdade, a gente faz um trabalho de formiguinha, nós fazemos aquele trabalho de formiguinha e depois outros profissionais levam a fama, né? Trabalha, leva para o fono, leva uma sessão, mas diz, já está fazendo isso. Pouco tempo, e a gente fica batendo os olhos, mas está bom, é assim mesmo. Faz parte. Faz parte. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Maria do Carmo, Natália, Patrícia, Mariana, Joceane, Eugênia. O que é que vocês acharam da aula de hoje? Teve alguma novidade que vocês ainda não sabiam e viram hoje, ou que já sabia e aí entendeu melhor? Passa aí para a gente. Natália Cantarelli, meu amor. Não pode ser Estou aqui com a bebezinha já chorando aqui, né? Meu Deus, que coisa gostosa. Abri na hora que ela está chorando. Não tem nada, problema, não. A gente já é acostumado com choro, viu? Ô, Natália, você aprendeu alguma coisa diferente hoje ou não foi novidade para você? Aprendi sim. Eu aprendi. Eu lembrei assim, me recordei de um aluno que a mãe não aceitava, né? Que ele tinha TEA. E ele falava, como a professora falou aí, Lúcia, na terceira pessoa, né? Sempre ele dizia, eu ia dizer o nome dele. Vou dar um exemplo do nome dele, do menino. Era Marcelo quer isso, Marcelo quer aquilo. Aí eu me recordei, Eugênia sabe quem é o aluno. Ela era diretora na época e eu era professora. E a mãe não aceitava, né? Hoje não, hoje a mãe já aceita, já faz tratamento com ele, né, e tudo. E a gente, ouvindo, né, a palestra, tudo, a fala da professora, vai recordando, né, os momentos que a gente passava com alunos assim e não entendia, né, não sabia o que era aquilo. Isso, obrigada, viu, Natália? Olha que boa, Eugênia é diretora, então, Eugênia deve estar pensando, ai, meu Deus, aquelas salas de aula com as bancas tudo enfileiradas, os meninos não podem abrir a boca. Uma criança com TEA lá, né, querendo andar, querendo sair, entrar no horário dela. É muito interessante. Esse abismo da inclusão e da realidade, é muito grande. E outra, uma dúvida, quando a professora Luz falou assim, sobre o CID-10, eu achava que o CID-10 era só para o TDAH, no caso não é, então o autismo entra dentro do CID-10 também, porque é um transtorno? Isso, também. Porque Maria do Carmo... Oi, pode falar. Ele entra, né, como o transtorno global, que a gente chama TGD, né? Transtorno Global do Desenvolvimento. Então, que está relacionado ao neurodesenvolvimento, tanto o TEA, como o TDAH, como outros transtornos também que estão dentro do CID-10. Porque Só que muitas vezes é o CID, né? O que muda é o CID, porque o CID para o TEA é um, para o TDAH é outro, e ainda tem as comorbidades, né? Que são os sintomas associados.
Porque Maria do Carmo, a que está participando também, tem uma aluna e a mãe disse que o médico tinha dado o laudo a ela que ela tem TDAH, só que com característica de autismo. Aí a gente ficou sem entender. Aí eu falei com a fono, e a fono disse assim, não, a gente recebe na nossa clínica alunos que é autista, mas com característica, com algumas características do TDAH. E a gente ficou sem entender se existe isso, de uma criança ter TDAH e ter característica de autismo. Mas ficou na dúvida, né? Se existia isso mesmo. Existe porque eu acredito que seja o que predomina, o sintoma que predomina, né? As características que predominam pode ser o de TDAH e o autismo ser bem leve. Então, por isso que ele colocou como o TDAH primeiro e o autismo como uma comorbidade. Então, quando esses sintomas predominam, pode ser o inverso muitas vezes, né? Pode chegar a casos que tenha o TE e a comorbidade, que é o sintoma associado, que é a hiperatividade também, ou dislalia, né? E dentre outros. Mas, nesse caso, é porque o que predomina é o TDAH, né? É o que é o transtorno com mais predominância na vida dele, o que tem mais prejuízo na parte também comportamental, como o TDAH, que tem muitos prejuízos também, né, na parte comportamental, principalmente, né? Tanto é que eu digo assim, olha, muda os nomes, CID-10 ponto, aí tem outra numeraçãozinha, né? Aí CID-10, autismo ponto, outra numeraçãozinha. Aí muda as nomenclaturas, mas o tratamento medicamentoso geralmente é o mesmo. Eu digo, olha, Mari, só muda, eles vão dar Ritalina para concentração, para aprendizagem, eles vão dar o Risperidona para se conter, então termina sendo, assim, até o mesmo tratamento medicamentoso, muitas vezes as terapias, né, da psicomotricidade, psicolinguística, do social, do afetivo. Então, termina as terapias também sendo bem semelhantes, embora existem métodos próprios, mas tem método que não dá certo, por exemplo, Nossa Vida com Alice, que foi criado se pensando na criança com síndrome de Down, ele dá muito certo para crianças com TEA. E a gente vai fazendo essa mistura porque a gente tem que ver o que dá certo para aquela determinada criança. Então, muitas vezes muda e os comportamentos são muito parecidos, né? TDAH, autismo, superdotação, porque a superdotação às vezes confunde com o autismo que antes chamava-se o Asperger, que é aquele que memoriza demais, né, desenha mapas, conhece, decora dicionários, aprende vários idiomas ao mesmo tempo, né, aí chamava, esse aí é um Asperger, não é autista, mas é autista sim, só que afetou justamente essa área aí do cérebro, a síndrome, né, ela está marcadamente mais nessa área aí. Então, se confunde muito. Aí, às vezes, o próprio especialista, ele está na dúvida se é TDAH, se é autismo. Se é TDAH, então ele coloca, olha, como o Lúcio falou, ele tem TDAH, isso aí eu já vi, mas tem alguma coisinha, aí ele bota com características, né, de autismo. Então, ó, ele tem autismo, tem 15 características, né, que é a pontuação, quando a gente faz as testagens, né, eu uso aqui o MChat. E fora a análise do comportamento. Então, tem 15 características de autismo, ele né? Ele Tá dentro do espectro, eu não posso dizer, mas o neuro, quando chega lá, ele diz, não apresenta as características. Mas tem também características de TDAH, de ansiedade, como esse dia eu fiz uma avaliação, disse, olha, a criança, ela se assemelha ao TDAH, ela tem muitas características de dislexia, mas parece ser mais um quadro de ansiedade grave, porque vocês sabem, um quadro de ansiedade grave pode levar a um pânico, né, pode levar, aí a mãe levou para a psiquiatra, e essa mãe é muito boa, psiquiatra infantil, é muito boa por isso, porque quando a gente diz, ela vai atrás, ela não tem preconceito com a vida, ela vai atrás, e ela também fica criando, acho que minha menina é autista, acho que minha menina, calma, não é assim não, vamos investigar,
Vamos analisar, não é assim, eu tenho que estar mostrando para ela as características para poder ir tirando essas ideias dela. Então, é isso que acontece, viu, Natália? O próprio especialista, ele fica na dúvida, mas ele tem certeza de uma, do outro ele não tem, aí, como o Luci falou, ele só apresenta levemente, aí ele coloca dessa forma. Certo. Ó, como é que define quando tem dois déficits? A gente chama de DEMU, né, que é deficiência múltipla, DEMU, que é comum a gente pode ter o surdo cego, uma com paralisia cerebral e que tenha também o déficit intelectual, né, como eu tinha um que tinha síndrome de Down e também tinha um déficit intelectual muito grande, que não era associado só à questão da síndrome de Down, então a gente chama DEMU, que é deficiências, né, deficiências múltiplas, né, a gente não usa muito esse termo deficiência dentro da área da educação, mas dentro da área clínica ela é utilizada sim. Na área da educação, porque é romantizada, se fala de inclusão. Então, quando se fala de inclusão, se fala de pessoas. Então, eles tiram a questão da deficiência e levam para a pessoa, né? Pessoa com isso, pessoa com aquilo. Na área clínica, não, ainda se trata da questão da deficiência mesmo, se reporta a questão física e patológica, né? Por isso que a gente usa dessa forma. E os métodos, assim, diferencia, no caso, quando há essa dupla deficiência, né? Aí os métodos, assim, eles podem ser semelhantes, mas tem que usar vários tipos de estratégias nas técnicas. Vamos utilizar as estratégias combinadas, viu? Vamos utilizar as estratégias combinadas. Se a criança ela é surda e cega, ela vai utilizar Libras e ela vai utilizar Braille. Agora, a Libras para a criança, para a pessoa cega, ela é feita na palma da mão, né? O A, para quem não é cego, é assim, porque ele vai visualizar. Para quem é cego, vai ser na palma da mão. O A, o L, é uma Libras diferenciada, mas é a Libras. E essa pessoa, ao invés de escrever, né, o português vai escrever Braille e vai ler assim. Então, mesmo sendo surda e cega, ela consegue, sim, interagir, aprender, se desenvolver, porque aí foi usado um método combinado, né, de Libras e de Braille ao mesmo tempo para ela, assim como se for em outra área, né, TDAH e autismo, então vou usar os métodos combinados, eu vou usar o método TIT, porque é autista, mas dentro desse método TIT eu vou utilizar coisa de atenção e concentração, que vai abordar aí a questão do TDAH, e eu vou aí combinando até eu encontrar, né, um platô, um equilíbrio no que vai ser mais adequado para aquela criança, né, ou para aquele aprendente, como a gente chama na clínica. Não existe um método único, né, como a gente já falou aqui, único para cada pessoa, né? Vai ser de acordo com cada pessoa, né? Cada necessidade, cada área que é mais afetada, quais são os déficits que aquela criança tem, né? Qual é a área mais afetada. Então, dentro desse, a gente vai procurando as técnicas, fazendo os planos de ação, de intervenção, e com isso, a gente vai vendo as que vão melhor se adaptando e tendo melhor desenvolvimento, né? Vai contribuindo para o desenvolvimento dessa criança. Então, são métodos que a gente combina, como o Josmé bem aí falou, né, para cada um, né, porque às vezes tem os mesmos transtornos, mas mesmo sendo alguém que tem TEA, TDAH, tem outra criança também que tem TEA e TDAH, mas mesmo assim ainda são outros métodos, e estratégias e planos diferenciados, né? Por exemplo, a alfabetização visual, que é um material todo estruturado, plastificado com velcro, né, onde a criança vai pegando as letras, as sílabas, as palavras e vai ali interagindo, né, de forma concreta com o livro é móvel, e esse método ele foi desenvolvido para o autista, né, foi desenvolvido para o autista, só que ele dá muito certo para quem tem TDAH, porque quem tem TDAH tem
Aí, como é que os pais chamam farnesinha, agonia, que as mãos não para, que o olhar não para. E então, no que ele fica pegando e sentindo o barulhinho do velcro, né? Tchá, tchá. Ali, aquilo ali dá um prazer muito grande para ele de montar, que terminou aquele material. E então, ele interage bem com aquele material, eu termino utilizando esse material para ambos, né? Para ambos os grupos. Não tem essa separação. Agora, eu uso mais a prancha azul, eu uso mais para o TEA, porque aí quando ele pega a prancha toda azul, ele já vai ali um pouco se acalmando, né? Aí para os outros eu uso a prancha também, só que eu uso a prancha amarela, eu uso a prancha verde, eu uso a prancha vermelha, porque a cor não vai incomodar, mas eu uso a prancha, porque a prancha, ela vai concentrar a atividade naquele campo, né? Eu delimitei o campo para aquela atividade. Então, eu não vou usar a prancha só para o TEA, embora foi desenvolvido para o TEA, né, dentro do método do TIT, mas eu não utilizo só para ele, eu utilizo para o TDAH. Da mesma forma, o ABA, que é a análise do comportamento, quando você entende aquela criança, você vai fazendo as mediações, ele foi desenvolvido para o TEA, mas serve muito para as outras também, porque quando a gente entende, né, o que aquela criança com TDAH, às vezes com TOD, né, é opositor, desafiador, como chegou para a Mari e fez, mas tu tá gorda, né, e Mari disse, meu Deus, porque ela disse premeditado, ela quis dizer e quis ver Mari triste e ferida, né? Aí Mari disse, eu sou fofinha. Não sei como foi que Mari falou, parece que foi assim, né? Não sou gorda não, sou fofinha, né? Então, assim, premeditou, eu vou fazer ela ficar triste, ela se descontrolar, talvez para ela não insistir que eu faça aquela atividade que ela não quer, então ela cria uma estratégia, né, de descontrolar a gente, e a gente vê muito e isso. É uma forma diferenciada de falar, né, que chega assim, tá no meio de uma conversa ali, brincando tudo, aí assim, bem sutilmente, ela assim, faz, você é gorda, assim, sabe, você sente aquela, você é gorda, eu sou fofinha, aí eu vi no olhar a frustração, ela, não falei nada, né, então a gente vê que se a gente não entender. Então, essa criança, ela tinha pavor de livros, né? Falou em ler, o olho ficava vermelho, dava uma crise mesmo, se encolhia num canto, era uma espécie de fobia, um medo por leitura, né? Aí tinha muita coisa agregada, de forçar, mudança de escola, mudança de cidade, tudo. Aí, de repente, mandaram um vídeo, e a gente, quando pega uma coisa, né, a gente trabalha, sabe, isso aqui vai servir para fulano, né? Mandaram o livro da menina que não gostava de ler, e essa menina foi ficando franzininha, aí levaram para o médico, aí o médico mandou tirar guloseimas, mandou tirar passeio, mandou tirar tudo de bom da menina, porque ela não gostava de ler, né? Aí eu passei esse vídeo e ela ficava se enxergando nesse vídeo. Chegou até na adolescência, eu vou ver se eu acho para mandar para vocês, né? Que a menina não podia namorar, porque ela não gostava de ler. E é interessante como ela pegou, né? Com essa historinha, ela deu aquele estalo e começou a querer, né? Ter mais intimidade com o livro. E assim, a gente vai descobrindo essas técnicas no dia a dia, porque a gente continua pensando neles, quando eles saem, nas atitudes deles, e depois, quando a gente se depara com algo, a gente diz, isso aqui dá certinho para fulaninho, e eu acredito que vou conseguir algo com ele, com essa atividade dessa forma. Eu acho que já passamos da hora e já damos até os minutos de atraso do início. Alguém tem mais algo a dizer ou a gente já pode se despedir? Bem, né? Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouco da minha experiência, né? Sei que também tem muitas experiências a repassar para a gente. A gente vai ficando feliz em conhecer cada um de vocês, né? Durante nossas aulas. Esperamos conhecer mais a fundo outras das nossas alunas, né? Convido até Mariana a apresentar nas próximas aulas algumas das atividades que ela desenvolve com os alunos no AE, que eu achei belíssimas, fantásticas atividades que ela pesquisa e faz, que aí as colegas poderão até
também copiar e colar, né? O que é bom a gente copia e cola, dar uma arrumadinha do nosso modo, tá certo? Josiane também pode contar também mais experiências que ela tem bastante, né? Para repassar para a gente, e todos vocês. Então, foi um prazer estar com vocês hoje, e espero que a próxima aula também seja produtiva como essa foi. Também gostaria de agradecer, deixar aqui minha gratidão a cada uma, né, que se dispõe a estar participando desse curso, buscar mais, conhecer, e juntamente estar fazendo essa troca também, essa troca de experiência, né, e pela confiança em nossa equipe, né, Josi, por confiar no nosso trabalho, na nossa experiência, e nos dar essa oportunidade também de compartilhar, né, umas com as outras. Então, deixo aqui meu abraço a todos, e na próxima aula tem mais.